Mas o assunto aqui hoje é um assunto que, uma época da vida, me fascinou bastante em lidar com ele, que é o medo. Existe um medo estrutural, né, que é o medo de se perder a vida. Um medo que é natural, onde o próprio sistema nervoso, preparado para manter a vida, ativa uma série de sistemas para poder proteger o próprio corpo, para poder proteger a psique, as emoções. Mas eu, em 1977, resolvi migrar do voo do surf para o voo livre. Eu sempre fui muito ativo, pratiquei muitos esportes. E o pessoal tinha descoberto esse novo esporte que era o voo livre. E todos estavam indo para lá. Lá que eu digo São Conrado. Eu achei que seria interessante sair dali de Ipanema, depois de ter vivido Arpoador, o Pier, e tentar esse novo esporte. Porém, vocês devem imaginar, não sei se alguém aqui já voou, a rampa ela fica quase a 500 e poucos metros de altura. E lançar o corpo num voo livre a essa altura, 500 e tantos metros, é algo que complicado. Nunca foi meu problema a altura. E para isso eu decidi ir morar na Pedra Bonita. Ganhei uma barraca de um amigo, ali eu fiquei por um longo tempo, muitos meses, e fazia as aulas num lugar no final do recreio, num sítio de um amigo que tinha uma pequena rampa de voo e a gente decolava dali com 40, 50 metros de altura. Depois você tinha que ir para um outro lugar, com mais de 120 metros, chamado Morrote. Mas eu não tinha condições de ficar indo para lá o tempo todo. Eram meses de aulas, o sujeito tinha que aprender a voar deitado, e eu não tinha tempo para isso. Um belo dia, um amigo meu chamado Guilherme Gama, Gui Gama, irmão da Loreta, não sei se alguém aqui conhece, mas um bom surfista, um bom voador, morou em Bali muitos anos. Ele falou: Kleber, chega, vamos decolar direto da rampa. E eu falei: Gui, impossível, cara, eu não sei nem voar deitado, você tem que voar deitado, né? Eu só conseguia voar em pé. Ele falou assim: olha, cara, confia em mim. Amanhã de manhã, 5 horas da manhã, eu venho aqui na rampa da Pedra Bonita. Eu morava do lado da rampa, que a gente chamava de rampa antiga. Nós montamos a asa. Eu tinha comprado a asa antecipadamente do filho do Brizola, chamado Biloca, já falecido. E eu monto a asa, te dou as instruções e você faz o seguinte, cara. Você corre na rampa, corre, não pensa em nada, corre com o bico nivelado, com as pontas da asa niveladas, as duas pontas, que depois, cara, é tudo alegria. Depois você vai acabar posando na Praia de São Conrado. E eu falei: meu Deus do céu, Gui, você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Uma história interessante. Ele falou: não se preocupa não, senão você nunca vai terminar o seu curso de voo e você já está aqui. Eu já estava lá, sei lá, uns 5 meses, morando dentro de uma barraca na Pedra Bonita. E você não vai voar nunca. Bom, tudo bem. Eu considero ele muito, é como se fosse um irmão querido. E no dia seguinte estava lá eu, 5 horas da manhã, o sol nascendo, o guia também, montamos a barraca, montamos a asa na beira da rampa, e a asa montada. Ele falou: olha, não se preocupa não, eu estou fazendo isso com você, mas vai dar tudo certo. Eu vou me encontrar com você lá na areia. Eu falei: meu Deus do céu, cara, e agora? Eu não posso dizer não, eu não posso amarelar.
A gente tem essa coisa quando é muito novo, né? Quando é muito menino, né? Geralmente o homem tem, né? Não posso dar para trás, não posso me acovardar. Já dei minha palavra, vou até o fim. E ele me engatou na asa, mandou eu levantar a asa, colocar nas costas, nos ombros, né? Pediu para eu nivelar a asa, nivelei, não tinha vento, 5:30 da manhã, geralmente não tem vento. E falou assim, agora você vai correr muito. Obviamente eu já tinha visto várias decolagens. Eu já tinha decolado lá da escola de voo livre e tal, mas eu estava voando de 500 metros de altura. Eu estava acostumado a voar de 30. Eu virei para ele e perguntei, eu não vou morrer não? Ele falou, não vai não. Corre. E aí eu não fechei os olhos, eu abri os olhos, corri na rampa, senti a asa inflar, né? Ela infla, são velas, bico puxado para baixo, né? Para não estolar, para não voltar para trás. Corri, como se tivesse o diabo me pegando. E decolei da rampa. Bem, decolei da rampa e no primeiro momento eu falei, morri. No segundo momento eu falei, morri. E assim eu fui falando, morri, durante os 10, 15 primeiros segundos. Até que eu me dei conta que eu não tinha morrido. Eu falei, bom, agora se eu não morri, eu vou fazer tudo para realmente não morrer. Porque não me cabe outra coisa. Resultado. Eu posei na praia de São Conrado, né, em frente ao único prédio que tinha ali, que morava o André De Biasi, a família De Biasi. Isso era 1977, talvez 78, e dali começou a minha carreira como voador. E eu comecei então a entrar nessa coisa do que é o medo, de onde ele vem, né? Por que a gente sente tanto medo? E eu comecei a experimentar algumas lições que eu tomo até hoje como fundamentais. Sempre que houver medo, nunca tenta fugir dele, né? Esse tipo de medo, eu fui até imprudente, mas eu digo qualquer medo, né? Esses medos que a gente tem, que não são os medos viscerais, né? Como eu tive medo de morrer, mas medo, né? Medo de fazer uma prova, medo de dar uma palestra, medo de conversar um assunto com uma pessoa. Na verdade, siga as indicações do medo. É a melhor coisa que tem a ser feita. É na direção dessas indicações que você precisa se movimentar. O medo é simplesmente um desafio, né? Ele te chama, ó, vem, eu sou bicho-papão, eu vou te comer, vem. Eu não estou falando do medo ligado a situações irresponsáveis. Eu estou falando daquele medo que é um medo psicológico, né? Que não é o medo da morte, né? É o medo de você perder sua reputação, né? Dando um exemplo aqui, né? O medo de você ser mal visto, mal interpretado, né? Sempre que algo for realmente bom, ele é amedrontador, né? Porque mexe, né? Através dos insights que a gente tem, mexe com muitas marcas, né? Que são dificílimas de serem eliminadas, né? Ele força o sujeito em certas mudanças, levando o cara a um ponto crucial, né? A partir do qual, se você voltar, né? Jamais você vai se perdoar, porque você perdeu uma baita de uma oportunidade. Isso já aconteceu comigo também. Você sempre se lembrará de si mesmo como um covarde, sabe? Eu estou falando como um guerreiro, né, gente? Porque muitas vezes a gente tem que, né, guerrear, travar batalhas conosco que são aterradoras, né? E se você conseguir seguir em frente, apesar de ser perigoso, apesar de ser amedrontador, o que você vence dentro de você
é algo que vai ser lembrado por toda a sua vida, né, como uma alavanca que te impulsiona para frente. Né? Isso aconteceu comigo em vários momentos da vida, vários. Quando houver algum medo, lembre-se sempre de não voltar, porque essa não é a maneira de resolvê-lo. Entre no medo. Se você tiver medo da noite escura, entra nela, porque essa é a única maneira de superar, né, de transcender esse medo. Né? Entre no escuro e fica ali sozinho, espera um pouco, deixe que a noite haja. Né? Se você tiver medo, treme. Né? E eu cheguei a morar dentro de uma barraca na Pedra Bonita sozinho por 8 meses. Né? Deixa que o tremor esteja presente, mas diga para você mesmo, né? Diga para a noite: faça o que você quiser fazer de mim, eu estou aqui. Quer me estraçalhar? Estraçalha. Após alguns minutos, você acaba percebendo que tudo se ajustou. A escuridão não é mais escura, se tornou até luminosa. O monstro que estava te assustando se tornou um gatinho. E você começa a desfrutar, você acaba até podendo tocar um silêncio quase que aveludado, né? A vastidão que existe dentro de você, como se fosse uma própria melodia. Você será capaz de desfrutar, né, essa sensação de vitória e dizer para si mesmo: como eu fui bobo, como eu fui tolo, com medo de uma experiência como essa tão linda, tão enriquecedora. Durante muito tempo isso ficou na minha mente, muito tempo. E não foi só aí que eu me desesperei, não. Foram em vários outros momentos da minha vida. Vários. Eu nem conto para vocês porque não vale a pena esses dramas todos, sabe? Mas o fato é que a doença psicológica do medo, ela não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Ela se manifesta de várias formas, como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está presente numa determinada situação, ao passo que a sua mente não está com você, ela está no futuro. Essa situação entre você no agora e o medo no futuro cria um espaço de angústia, sabe? E caso o sujeito esteja identificado com a própria mente, né, ele vai perder o contato com o poder do silêncio, o poder da consciência pura e a própria simplicidade da vida. Essa angústia se torna uma companhia constante. Né? Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. A gente não pode lidar com o futuro. A gente não tem condições para isso. Além do mais, enquanto nós estivermos identificados com a mente, o ego vai reger, né, as nossas vidas. Por conta da natureza ilusória do próprio ego, né? E apesar dos mecanismos de defesa que ele usa, o ego é muito vulnerável, ele é inseguro, né? Ele vê a si mesmo como algo sempre ameaçado, como se estivesse em constante ameaça. Né? Esse é o caso aqui. Né? Mesmo que o ego seja muito confiante na sua forma externa, agora, né, nesse momento, lembre-se de que uma emoção, né, é uma reação, reação a algo, né, que está dentro de você e que, na verdade, é reação física, reação mental, né, são mensagens que o corpo está recebendo permanentemente, né, desse aspecto da gente que é falso, esse eu interior que é construído pela mente. Perigo, eu estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente?
é medo. Né? Medo, ele parece ter várias causas. Né? A gente teme perder, falhar, a gente teme se machucar. Né? Mas de todas as formas, os medos se resumem a um só. O medo que o ego tem da morte e da destruição. Né? Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da vida da gente. Como eu acabei atrasando muito na meditação, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Amanhã nós vamos continuar com essa história do medo. Sabe? Vocês percebem que quando nós saímos da meditação, a sensação experimentada é uma sensação de plenitude. Por isso que é muito mais fácil lidar com problemas. Muito mais fácil. O medo se dissolve. O indivíduo se sente seguro, completamente seguro no nível do ser. O medo é um sentimento bom para a vida e até ajuda o crescimento da gente. Permite que nós mantenhamos a vida e, ao mesmo tempo, funciona como uma alavanca de autoconhecimento. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia se tornou uma praga. Ele se tornou o alicerce de todas as doenças psicossomáticas, todas. 6h30. Jai Gurudev, tenha uma boa semana.